E sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo de aquecimento do evento Desbloqueie a Sua Empresa, um mini curso gratuito de 3 dias, onde eu vou ensinar o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Vamos que vamos, boa noite, vamos chegando no conteúdo de hoje. Nesse conteúdo de aquecimento de hoje, eu vou ensinar para vocês um atalho que vai acelerar o caminho de vocês em direção a dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Boa noite. Estou aqui fixando o título da nossa live. Vamos que vamos. E quem está acompanhando ao vivo aqui, pessoal chegando aí, quem está acompanhando já está mostrando aqui que vai sair na frente, já está mostrando que é do time dos comprometidos. Comprometidos com o crescimento. Bem diferente daqueles que até vão assistir o minicurso na semana que vem, mas não vão aplicar nada, não vão fazer nada, já estão até pensando nas desculpas que vão dar. Porque na real os acomodados não vão dobrar os lucros da empresa, nem em 6 meses, nem nunca. A gente tem que fazer também, aplicar o que a gente está entendendo aqui hoje, tá certo? E aí, para quem não se inscreveu ainda, vai lá no Instagram, no link da bio, se inscreve, coloca lá seu melhor e-mail, entra no grupo do WhatsApp para ser avisado, para receber os links de acesso e para acompanhar todos os detalhes. Então, pessoal, hoje nós vamos entender o seguinte, um atalho para você dobrar os lucros da sua empresa. A gente vai entender quais são os 3 pontos da sua gestão financeira que, se você corrigir, você vai aumentar seus lucros, tá? Corrija esses 3 pontos que nós vamos falar aqui hoje e aumente os lucros da sua empresa. Beleza? E aí, sobre lucros, né? Vamos falar sobre lucros aqui, porque esse é um atalho em direção ao dobro de lucros. E o lucro, ele é o objetivo do negócio, o objetivo primordial da operação do negócio. A gente pode dizer, né, que o negócio existe para resolver um problema de um cliente, melhorar a vida dos clientes, cumprir um propósito em relação a entregar algo para os clientes. Só que para isso precisa ter lucro, tá? Até para cumprir o propósito, uma empresa precisa dar lucro, para que ela consiga atender cada vez mais clientes, atender melhor os clientes. Então o lucro também é o veículo do propósito. O lucro ele não pode ser sempre o fim, ele pode ser o meio também, tá? E o lucro também é que vai te permitir remunerar você, dono da empresa, que você vai poder converter isso em caixa e ter a sua recompensa também por todo o risco, todo o esforço, todo o empenho. O lucro permite que você faça a sua empresa crescer e por aí vai. Então o que é lucro? O lucro é o que sobra depois de tudo que entra e tudo que sai da sua empresa, tá certo? Entrou ali através da operação, através das receitas e saiu através das despesas, dos custos variáveis. O que sobrou é o lucro. Só que o lucro, ele é um resultado teórico. O lucro não é o dinheiro que está no banco. O seu saldo lá no banco não é o lucro, aquilo é o caixa. Tá? O caixa é o dinheiro, o lucro ele é um resultado teórico. Por exemplo, você pega um mês, se você avaliar em regime de competência, não vamos preocupar muito com esses nomes agora não, mas você pega um mês, você fez vendas ali no cartão que você só vai receber daqui 3 meses. Então aquilo às vezes já contabilizou nos seus relatórios financeiros daquele mês, mas o dinheiro não efetivamente entrou. Ou entrou e você comprou e colocou no estoque, vai pagar o estoque parcelado, enfim. Não necessariamente o dinheiro que está no banco é o lucro. Tá? Às vezes você lucrou e não tem dinheiro no banco. Às vezes o dinheiro está no banco e ele é capital de giro, é para arcar com obrigações junto a fornecedores e por aí vai. Então as pessoas confundem, às vezes, o que significa lucro. Tá? E existem alguns tipos de lucro. Existe o lucro bruto, também conhecido, bem parecido com margem de contribuição, que é o seguinte: quando tudo que entra da sua empresa, você tem custos necessários para fazer aquelas receitas entrarem. Por exemplo, se você vende produto, o custo do produto é necessário para que você venda o produto. Se você não comprar o produto, você não vende o produto. Tá? Quanto mais produtos você vende, mais produtos você tem que comprar. E aí também você tem taxa de cartão, tem comissão, tem frete, tem custos que são relacionados à venda. Isso chama custo variável. Esses custos, tá? Você pega a receita menos custos variáveis, a gente tem o lucro bruto. Se a gente pega ainda as despesas variáveis, a gente tem a margem bruta. Tá? Então, só para entender os tipos de lucro. Tem o lucro bruto,
Aí depois desse lucro bruto, você tira as despesas fixas, paga as contas da casa, paga o aluguel, paga a luz, paga o contador, paga os salários, paga o prolabore, paga uma série de despesas fixas que você paga, faça chuva, faça sol, vendendo ou não vendendo, você tem que pagar. Depois disso, sobra o lucro operacional, antes de investimento, né? Também conhecido como LOAI, lucro operacional antes de investimento. Que aí naquele mês você pode pegar o dinheiro e comprar uma máquina, comprar um computador, investir até em campanhas de marketing, você pode considerar isso como investimento também. Depois sobra o lucro operacional, então tem o lucro bruto, o lucro operacional antes de investimento, o lucro operacional. Aí depois tem impostos, tem saídas não operacionais, despesas financeiras e vem o lucro líquido, né? Então existem alguns tipos de lucro aí. Mas o principal quando a gente fala de maximizar o resultado de uma empresa é olhar o lucro operacional, tá certo? O que a gente fala de dobrar lucros em 6 meses é o lucro operacional. Obviamente a gente vai precisar acompanhar alguns indicadores, enfim. Mas vamos lá, quais são os pontos que você precisa corrigir na sua gestão financeira e você provavelmente comete, arrisco de dizer que no mínimo um ou dois desses aqui, tá? Pelo que eu converso com donos de pequenas empresas, sempre geralmente dois, se estiver muito bem, pelo menos um está cometendo. Então, quais são esses pontos que a gente tem que corrigir? E você já começou a entender que é muito importante você investir tempo na sua gestão financeira, investir energia na gestão financeira. Tá? A gente fala aqui, dentro desse canal aqui, dentro desse Instagram, desse perfil, dentro do nosso programa, a gente fala de gestão no âmbito de gestão do negócio como um todo, tá certo? E gestão temos gestão de marketing e vendas, gestão operacional, gestão financeira, temos liderança, cultura, estratégia, execução. Só que gestão financeira é que tem o objetivo de obter o lucro, construir caixa, de fazer com que a empresa maximize o retorno, de garantir visibilidade dos números para entender o que precisa ser feito para melhorar o retorno. Então a gestão financeira é um dos 3 pilares fundamentais da gestão do negócio: a gestão de marketing e vendas, gestão da operação e gestão financeira. A gestão de marketing e vendas responsável por conquistar o volume adequado de clientes, fidelizar esses clientes. A gestão operacional para entregar aquilo que promete ao cliente e gerar lucro. A gestão financeira, receber dos clientes e maximizar o lucro, construir caixa, investir em crescimento, tá certo? Os 3 pontos, vamos lá, os 3 pontos. Primeiro ponto que você precisa corrigir, essa é muito séria, tá? É o seguinte: nós temos que parar com essa história de tudo junto e misturado nas finanças. Misturar dinheiro do dono com o dinheiro da empresa, ou o dono ir lá no caixa da empresa, na conta da empresa, sacar para pagar uma coisa dele. De repente ele precisa de uma coisa pessoal, ele vai lá e saca. Ou paga uma coisa no cartão de crédito da empresa. Ou até ele paga coisas no cartão dele para a empresa. É uma mistura danada. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que corrigir é buscar uma separação total dessas finanças. Né? Tem que acabar essa bagunça. Não dá para misturar. Porque o que acontece? Se misturar, a primeira coisa que a gestão financeira tem que fazer é dar visibilidade dos números. É mostrar qual que é o lucro real. A primeira coisa, a gestão financeira registra tudo ali, organiza para você entender o que está acontecendo. A partir do momento que você mistura o dinheiro do dono com o dinheiro da empresa, o cartão do dono, o cartão da empresa, a conta do dono com a conta da empresa, você vai avaliar os números ali. Ah, não, mas isso aqui não, isso aqui foi para mim. Ah, isso aqui é eu que paguei para a empresa. Não, esse cartão aqui, isso aqui é bagunça geral. Você não consegue ter clareza dos números, não consegue ter certeza dos lucros. E o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Se você não tem a precisão de quanto você lucra hoje, você não vai conseguir melhorar seus lucros. Então a conta do dono e a conta da empresa precisam ser separadas. O dinheiro da empresa é da empresa. A empresa é uma pessoa jurídica, é um organismo separado, que tem seu próprio dinheiro, seus próprios objetivos, às vezes. Tá? Depois que ela cresce, ela é um ser separado. Então, não pode ter
misturança de dinheiros aí, o dinheiro do dono da empresa, Como o dono tira dinheiro da empresa? Como que pode tirar dinheiro da empresa? Tá, pessoal, vão entrando aí, boa noite, tocando o coraçãozinho para aparecer para mais pessoas e compartilhando com o sócio, com o familiar que tem uma pequena empresa, com o amigo que tem uma pequena empresa, tá certo? E vamos tocando o coraçãozinho aí, curtindo aqui para aparecer para mais pessoas. Valeu! E aí, como que o dono pode ser remunerado pela empresa, pode tirar o dinheiro da empresa? Tem duas formas. A primeira é o prolabore, é o salário do dono. Esse a empresa paga para o dono todos os meses, esteja bem ou esteja mal. Obviamente, né, há momentos que o dono pode não retirar, não é recomendado, porque você também vai mascarar a situação real ali, mas o prolabore recomendado, tá, é um caminho que você tem que buscar, é tirar uma vez por mês em valor fixo. Você tem que buscar isso de qualquer jeito, ao invés de ficar tirando toda semana ou de 15 dias, a não ser que sua empresa esteja em uma situação de muita dificuldade de caixa que você precisa fracionar, mas o ideal, não é nem o ideal, é assim, o padrão, a regra que você tem que buscar é tirar uma vez por mês em valor fixo. A empresa vai lá, paga o dono, prolabore, valor fixo todos os meses. Esse valor é definido com base no momento da empresa. Qual que é o porte dessa empresa? Quanto se paga para uma pessoa neste cargo aqui, né? Supondo que o dono da função de gerente, de diretor, etc. Quanto que se paga para uma pessoa, para um colaborador, para alguém nesse cargo, numa empresa desse porte, nessa região e etc. Quanto que o caixa da empresa permite pagar de prolabore? E quando se tem uma pequena empresa, o prolabore ele é uma conta relevante dentro da pequena empresa ali. Então você tem que conhecer o quê? O seu ponto de equilíbrio dentro da sua empresa, na gestão financeira, isso significa o mínimo que você tem que vender todos os meses para ficar no 0 a 0 e tem que fazer o cálculo de quanto você vai precisar vender para arcar com aquele prolabore ali, tá certo? Se você for aumentar esse prolabore, quanto você vai precisar vender a mais? É possível? Você dá conta? Sua empresa está com essa condição, tá certo? E aí essa é uma forma, né? O prolabore. A segunda forma é a distribuição de lucros. A distribuição de lucros que é o que verdadeiramente, vamos dizer assim, enriquece o dono, recompensa o dono, remunera. Porque num certo momento, é quando é possível tirar quantias maiores. Porque aí você lucrou uma parte, você vai lá, pô, lucrei. Converti esse dinheiro esse lucro em caixa, está lá no caixa? Sim. Posso retirar esse caixa, ou ele é capital de giro, ou vou reinvestir? Quanto eu vou retirar desse caixa? Pronto, aí você pode distribuir. Só que é interessante, é muito importante, importante que você tenha momentos pré-definidos de fazer isso, tá certo? O ideal talvez a se buscar é uma vez por ano, mas 6 meses, em alguns poucos momentos de 3 meses, mas recomendado é de 6 meses, você chegar, avaliar, gerei lucro, converti em caixa, sim ou não, o caixa está aqui, quanto eu posso retirar aqui, mantendo a segurança financeira da minha empresa. Eu recomendo uma boa prática de nunca retirar mais de 50%, tá? Você retirar 50%, e não sempre 50%, né? Às vezes você tem um plano de investimento ali, tem um plano de crescimento que você vai precisar daquilo ali, às vezes você nem retira. Só que não mais que 50%, porque você precisa reinvestir para o negócio crescer. O processo do crescimento é gerar valor para os clientes, obter lucro, construir caixa e investir em crescimento. Você precisa investir em crescimento, tá? Então, estamos entendendo aqui que o primeiro erro que você precisa corrigir é essa separação do dinheiro. O lucro pode ir para o bolso ou pode deixar a empresa para fazer a empresa crescer. E não vai apertar demais a empresa na hora errada, não, senão você vai assar a sua galinha dos ovos de ouro antes dela começar a botar o ovo de ouro, tá certo? Vamos deixar ela crescer para começar a botar os ovos de ouro aí. E, seguinte, quem já cometeu esse erro ou ainda comete, escreve aqui para mim aí. Se quiser compartilhar, escreve aí, culpado. Tá? Eu entendo isso, tá certo? Sei como é duro também. Geralmente a gente abre um negócio, quer a liberdade financeira, quer uma melhor condição. Mas tem um momento certo de fazer isso, tem a hora certa. A gente tem que entender que para o bem da empresa e para um bom futuro ali, para a saúde financeira e um bom futuro, a gente precisa fazer as coisas da forma correta, tá? Segundo erro que precisa ser corrigido
para você conseguir aumentar os seus lucros. Segundo erro na sua gestão financeira que precisa ser corrigido para você aumentar os seus lucros. Seguinte, esse aí, o lucro, o que é o lucro, né? É o que sobra é o que sobra do que entra menos o que sai. O que entra na sua empresa? Receitas operacionais. Tá? Geralmente, pode entrar receitas não operacionais, ou receitas de investimentos, etc. Mas beleza, né? 99% ali, receitas operacionais. Receitas operacionais é o que você vende. E o que você vende ele é composto por volume de vendas, quantidade de vendas, vezes preço. Você vendeu algo, quanto que você recebe? É um item vezes o preço. Vendeu 2 itens vezes o preço de cada item. 3 itens vezes o preço de cada um dos 3 itens. Então, onde eu quero chegar? A variável preço é uma variável extremamente relevante para os seus lucros. Das 4 variáveis principais do lucro operacional, que é a quantidade de vendas, o preço, o custo variável e a despesa fixa. As 4 variáveis, se você mexer 5% para cima nas 4, a que vai ter o maior aumento dos lucros vai ser o preço. Tá? Se você, para cima não, né? Aumentar em 5% o volume de vendas, aumentar em 5% o preço, ou reduzir em 5% os custos variáveis, ou reduzir os 5% de despesas fixas, a que vai ter o maior impacto positivo nos lucros é o preço. Tanto para cima quanto para baixo. Se você derruba o preço 5%, ele dá a maior queda. E aí o que a gente precisa entender? O preço é uma variável extremamente relevante na gestão financeira e dono de pequena empresa, muitos donos de pequena empresa erram nisso. Eu já vi empresas indo em direção à falência e até fechando porque estava precificando errado. E o dono às vezes não se toca, não percebe que tem um problema ali. Tá certo? O preço errado, eu costumo dizer que o preço errado é o início do fim. Início do fim, porque a partir do momento que você precifica errado e você não tem clareza dos seus lucros, porque você está misturando dinheiro, então às vezes você acha que está lucrando. Por quê? Na sua cabeça, não, comprei o produto por 50 aqui e vendi por 100, lucrei 50, olha que beleza. Não diga isso, pelo amor de Deus. E os outros custos variáveis, e a taxa de cartão, e a comissão, e o rateio das despesas fixas, e o prolabore, e o aluguel, todo o dinheiro que entra, ele tem que ser rateado para as despesas fixas, e isso tem que estar no preço. Então, às vezes você erra o preço ali, ou dar desconto, eu vou falar disso também, o que pode acontecer é que você pode estar ficando no 0 a 0 com alguns produtos, com alguns serviços, ou em vários produtos, ou tendo prejuízo. Por isso que eu falo que o preço errado é o início do fim. Nessa situação que você está precificando errado, você vende, o dinheiro entra, mas o dinheiro sai para pagar os custos variáveis e despesas fixas. Aí você, estou sem dinheiro aqui, o que eu faço? Vou vender mais, preciso vender mais, estou sem dinheiro. Aí o que você faz para vender mais? Abaixa o preço. Vai lá, abaixa o preço para vender mais. Quando você abaixa o preço para vender mais, o que acontece? Você vende mais, porque na cabeça do seu cliente tem lá o preço-valor, preço abaixou, isso aqui está interessante, vou comprar. Tá? Não necessariamente esse é o melhor tipo de cliente para você ter, mas baixou o preço, vai tender a vender mais. Aí o dono fala assim, isso funciona, vende, recebe, entra dinheiro, mas paga custo variável, paga despesa fixa, o dinheiro sai, não fica na empresa. Aí abaixa mais o preço, aí que começa a sobrar menos dinheiro ainda. E nessa situação, o dono começa a cortar custos, enxugar gastos, não investe na empresa. Não investe na empresa, a empresa começa a deteriorar, os clientes começam a não ficar mais satisfeitos mais, não tem coisas novas, não tem excelência, não tem alta qualidade. Aí os clientes ficam insatisfeitos, a empresa começa a estagnar, os colaboradores ficam desmotivados, as pessoas mais competentes vão para outras empresas, ficam lá somente os acomodados, que começam a atender mal os clientes param de vir. Aí você tem que fazer muito desconto e muita promoção para conseguir vender, porque sua empresa já não está entregando uma alta qualidade, não está deixando o cliente satisfeito. E aí, espiral descendente, é o início do fim, às vezes por causa de um preço errado, às vezes porque
não sentou e planilhou, entendeu os custos variáveis, entendeu os preços fixos, compôs todos os custos ali, botou a margem esperada e precificou adequadamente e ajustou toda a empresa para conseguir vender naquele preço, né? Ajustou a percepção de valor, ajustou o produto, serviço, atendimento para conseguir vender naquele preço. E aí, erros de precificação. Precificar com base em achismo é um erro que acaba te levando a essa situação. E esse achismo, às vezes, vem de... no passado eu colocava esse preço desse produto, ano passado eu comprei ele e vendi por esse preço. Mas espera aí, você vai vender pelo mesmo preço, sem fazer conta, mas seu aluguel talvez tenha mudado, né? Talvez tenha aumentado, seu contador talvez tenha aumentado, seu Prolabore aumentou. E é isso, como é que você não vai precificar e pôr na ponta do lápis, né? No sentido figurado, não é para você fazer no papel, não, você precisa de uma planilha, pelo menos, tá certo? Então, nessa situação onde você precifica errado, você não está vendo o lucro real ali que você está tendo, você fica ofuscado ali, você acha que está tendo um lucro, mas você não registra tudo adequadamente, então às vezes não tem. E acaba tomando decisões e agindo com base em números errados. Outro erro em relação à precificação é abaixar o preço por causa da concorrência. Esse aí eu falo muito. Você não tem que ficar olhando para o concorrente. O seu foco tem que estar no cliente, né? Para de olhar para o concorrente, foca no cliente. Foca em atender as necessidades do cliente como ninguém mais atende. Então, se você olha o concorrente, vai lá, vou baixar meu preço, porque fulano está vendendo nesse preço. Mas peraí, o preço errado é o início do fim, né? E se ele estiver vendendo errado também? E se ele estiver pulando, indo em direção a um precipício, você vai seguir ele? Você vai atrás dele? Deixa ele sozinho. Tudo bem que depois vai aparecer outro e vai começar a vender naquele preço errado também. E você vai seguir ele para o buraco? É igual, não sei com vocês, mas quando a mãe da gente, quando a gente era pequeno, falava assim, então se ele eu fui com meu amigo, mãe, então se seu amigo pular no buraco, você pula também. É bem por aí, né? E às vezes a concorrência tem uma estrutura de custos totalmente diferente, porque a loja deles, o escritório deles fica numa região onde o aluguel é mais barato, ele tira menos Prolabore, ou ele está no simples, às vezes você não, ou ele é meio, às vezes você não, e a estrutura de impostos tributária é diferente. Então não funciona baixar o preço por causa da concorrência. Você tem que conhecer a sua precificação, seus custos variáveis, despesas fixas. Tem um indicador que chama markup, né, que você faz um cálculo simples, depois você pega na internet aí, que ele carrega os seus custos e você consegue precificar com mais facilidade, tá? Aí você encontra o seu preço mínimo de venda e com base nesse preço mínimo de venda você decide qual preço você vai vender, com base em valor gerado para o cliente. Então desconto, né, para a gente voltar nesse assunto de desconto, às vezes um desconto de 10% que você dá, sua margem cai pela metade. De 30%, às vezes você zerou sua margem de lucro, tá? Às vezes você faz uma campanha, 30% de lucro para vender os produtos que estavam encalhados, que você chorou com o fornecedor lá, 10% de desconto, comprou à vista, encalhou porque você comprou muito, teve que dar 30% de desconto para vender, zerou a margem. Então o desconto ele tem que ser estratégico, não faça desconto não estratégico. O que é o desconto estratégico? É quando você calcula, fala, olha, esse desconto aqui eu vou reduzir em tanto o meu preço, mas eu vou ter este retorno. Então vale a pena, vou perder aqui, vou ganhar aqui, vou investir, né? Um desconto estratégico, ele tem retorno, tá certo? Ele é pensado estrategicamente para ter retorno. Por exemplo, quando você faz um desconto progressivo, tem 2 produtos, tá certo? O cliente foi comprar o primeiro, você olha, para quem levar o segundo, tem esse desconto aqui. Aí o cliente já está na sua loja, já ia comprar só o primeiro, ele comprou o segundo também. Então você pode retirar daquele segundo preço ali, por exemplo, o seu custo de aquisição de cliente, porque você não teve o mesmo esforço de marketing e vendas para vender aquele segundo produto, tá certo? Precisa tirar? Não precisa, mas é uma estratégia que você pode usar em alguns momentos, tá certo? Não precisa dar esse desconto sempre também. Você tem que preservar a sua margem. Preservar a margem é preservar a saúde, o crescimento e o futuro do negócio. Então, esse é o segundo erro que você precisa corrigir para aumentar os lucros da sua empresa. O terceiro erro, terceiro ponto, terceira área da sua gestão financeira que você precisa corrigir
é ter mais controle financeiro. Eu falo de 3 pilares da gestão financeira. Eu falo de controle, lucro e caixa. Controle, lucratividade e caixa. Tá certo? A gente falando de lucratividade, a gente tem que olhar para precificação, tem que olhar para redução de custos. Para olhar sobre caixa, a gente tem que falar de gestão de ciclos financeiros, negociações também. Agora, controle, a separação financeira, por exemplo, você precisa de controle. Deixa eu baixar essa luz aqui. Aí, muito forte. A separação financeira é uma das áreas do controle financeiro, tá certo? Mas o que a gente precisa fazer então na sua empresa? A partir de agora, você precisa, entendendo tudo que a gente está falando até aqui, a partir de agora você precisa registrar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. Tá? Dinheiro e material, mas vamos manter o foco aqui no âmbito de gestão financeira. Todo o dinheiro que entra na sua empresa. Entrou dinheiro na conta da empresa, registro, ó, data, movimentação, valor. Saiu dinheiro, data, movimentação, valor. E além disso, você precisa categorizar. Por quê? Gestão financeira acontece todos os meses na sua empresa, acontece vários recebimentos. Recebimento de cliente e vários pagamentos. Tem empresas que têm muito mais recebimentos que outras, tem empresas que têm muito mais pagamentos que outras, tem empresas que têm muito dos dois, mas tem dezenas, centenas, milhares e milhares de movimentações na sua empresa, às vezes. Como é que você analisa isso? Como é que você vai ter controle financeiro do tipo, nossa, vamos estudar meus gastos aqui, vamos fazer uma soma aqui de quanto eu gastei, ou vamos avaliar onde eu gastei mais, onde eu gastei menos, onde eu recebi mais, onde eu recebi menos. Você precisa de uma palavra de ordem do financeiro chamada agrupar, agrupamento. Para agrupar, você precisa o quê? Saber, eu vou agrupar o quê? Você tem que definir, então, as categorias, tem que ter categorização. Então, 2 palavras de ordem do financeiro é registro e categorização. Tudo que você for registrando, você fala, mas de que é esse gasto aqui? Ah, é de despesas administrativas. Ah, é de despesas de prestadores de serviço. É de custos variáveis, o custo do produto. É de contabilidade, enfim. Você tem que ir categorizando para que tudo isso possa ser agrupado e você avaliar num relatório de uma página, por exemplo, qual categoria está gastando mais, qual categoria está gastando menos, qual aumentou, qual diminuiu, quantos por cento representa cada categoria. Tem os grandes grupos, que são as despesas fixas, os custos variáveis. Então, quantos por cento de despesa fixa, quantos por cento de custo variável. Isso você precisa conhecer. Você tem que conhecer seus números. O faturamento, os custos variáveis, as despesas fixas, tem que conhecer eles. E começar a registrar e categorizar tudo. Registrar e categorizar tudo. Aonde? Olha, o ideal, dependendo do momento da sua empresa, né, passa a ser muito importante ter um sistema financeiro. Só que se for uma planilha bem robusta, bem organizada, tá certo? Também dá para ir muito longe com uma planilha boa. Uma planilha boa, com atualização constante, com atenção para ela ficar bem preenchida, dá para ir bem longe. Em algum momento vai ser essencial ter um sistema. Depois de um tempo, você vai precisar de um ERP, né? Empresas um pouco maiores. Na nossa empresa a gente implementou um ERP esse ano, a gente fez a virada de chave. Então a gente está saindo de um sistema online, é o Conta Azul, que é muito utilizado, e estamos indo para o ERP mais robusto, que integra base de dados, tem integridade dos dados, enfim. O sistema é o de menos, você tem que conhecer o conceito e tem que fazer em algo que permite você fazer os registros adequadamente, analisar rapidamente, ter organização e ter controle. Com base nisso, registro categorizou tudo, tá? E essa lista das suas categorias se chama plano de contas. Fala, olha, qual é o meu plano de contas aqui, Ado? Tem custos variáveis. Quais custos variáveis? Tem isso. Dentro dessa categoria aqui, tem essas subcategorias, por exemplo. Cada subcategoria vai ter esse tipo de item aqui. E aí você vai e faz seu plano de contas. Começou a registrar e categorizar tudo, você pode fazer o quê? A terceira palavra de ordem do financeiro. Análise, né? Então é registro, é categorização, análise. A partir daí você consegue analisar os seus números, olhar ali, receitas, como estão as receitas? Quantos por cento dessa receita vem de produtos, quantos vem de serviços?
Quantos por cento vem de cada linha, né? Às vezes você tem uma loja, aí você tem lá calçados, roupas, acessórios. Às vezes você tem um escritório, você tem lá um tipo de serviço, outro tipo de serviço e ainda tem um produto, tá certo? Você tem vários tipos de serviço. Então você tem que conhecer suas receitas também. Aí você tem os seus percentuais de custos variáveis. Quantos por cento isso representa das minhas receitas? Estou precificando corretamente? Minha margem de contribuição está adequada? Estou precificando corretamente? Estou negociando adequadamente com os fornecedores? Nas análises financeiras você consegue entender se o preço está certo, se você está negociando certo, se você está sendo eficiente nas compras e nas negociações. Aí você olha para suas despesas fixas. Quantos por cento de despesa fixa eu estou tendo no momento aqui em relação à minha receita? Está aumentando, está diminuindo? Com base no meu histórico aqui, isso está crescendo ou reduzindo? Isso te mostra a sua produtividade. Você tem um custo mensal de despesa fixa. Se hoje você gera um volume de receitas menor do que você gerava antes com o mesmo custo, você está sendo menos produtivo, menos eficiente. Aí para que você tem que olhar? Dentro do seu negócio, processos, pessoas, liderança, tudo isso vai te deixar mais eficiente, mais produtivo. Então você vai fazer várias análises ali financeiras, vai entender assim, o que eu preciso fazer para melhorar a minha empresa. Está aqui a resposta. Então, tive tanto de lucro, gerei tanto de caixa, eu vou pegar esse caixa e vou investir nessa área aqui, que é o que está precisando no momento. O relatório está me falando isso. Os números do negócio é a verdadeira linguagem. Qualquer empresa que você vai, os números são a verdadeira linguagem dos negócios. Qualquer empresa, você pega um relatório financeiro, a partir do momento que você aprendeu essa linguagem, você entende o que está acontecendo ali. E aquele relatório financeiro, os números de uma empresa, de uma pequena empresa, diz se o dono está ou não está fazendo um bom trabalho, diz se o dono está precificando certo, se está vendendo bem, se está tendo performance, produtividade, se está negociando corretamente, se está com a boa gestão do capital, gestão de capital, de fluxo de caixa. Se não está fazendo um bom trabalho, os números eles deduram o dono, eles falam, os números te deduram se você não estiver fazendo um bom trabalho. Então essas análises você precisa ter constantemente. No mínimo mensal, você olhar lá o relatório, entender o lucro gerado naquele mês e o caixa gerado. Semanalmente, fazer ajustes refinados ali no fluxo de caixa previsto, entender sua previsão de fluxo de caixa. Todo dia, bater o olho no caixa, bate o olho no caixa, vê como é que está, bate o olho no volume de entradas, bate o olho no volume de saídas. Todo dia que houver, acompanhe se está tudo sendo registrado, categorizado e conciliado. Né? Conciliação é quando você vai no sistema ou na planilha e fala assim, olha, isso aqui, estou vendo no extrato do banco que aconteceu isso. É a mesma coisa disso aqui, tá? Conciliei esse pagamento com essa linha do banco aqui, e vai fazendo conciliação bancária. Vai verificando se não tem uma categoria que está gastando demais. O meu Prolabore está muito alto em relação ao volume de receitas que eu tenho aqui, preciso ajustar, ou salários, ou aluguel. Você vai entendendo ali como é que está a real situação da sua empresa. Aí você promove ações para aumentar os lucros. Então esse é o terceiro ponto aqui. Recapitulando os 3 pontos. Primeiro ponto, parar de misturar dinheiro do dono com o dinheiro da empresa. Começar a separar isso para você ter mais clareza financeira. Comece a separar. O dinheiro do dono é do dono, da empresa. Separou, você vai ter mais clareza financeira. Vai conseguir entender adequadamente seus lucros. Segundo ponto, precificar adequadamente. O preço errado é o início do fim. Não vai ser possível lucrar, não vai ser possível crescer e até mesmo sobreviver precificando errado. Então, corrige seu preço, só faça descontos estratégicos, não copie o preço da concorrência, para de precificar com base em achismo, faça conta e defina seus preços. Aí você estrutura sua operação para você entregar percepção de valor para o cliente e conseguir vender no preço que precisa vender. Gradualmente vai ajustando. Por fim, controle financeiro. Registra tudo que entra, tudo que sai. Categoriza para você ter dados necessários, dados organizados ali para você fazer as análises, entender o que está acontecendo, verificar onde são os gaps, os gargalos, o que precisa melhorar. Aí você promove ações
para aumentar os seus lucros. Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Vejo vocês amanhã. Tá chegando nosso evento, nosso mini curso gratuito de 3 dias. Desbloqueie sua empresa, que começa na terça-feira que vem. Você vai entender o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Quem ainda não se inscreveu, vai lá no link da bio, exatamente agora, tá? Vai lá no link da bio, se inscreve, coloca seu e-mail, entra no grupo de WhatsApp para você receber o link de acesso, receber tudo para acompanhar nosso curso gratuito na semana que vem. Essa live aqui vai ficar no Instagram. Eu quero que você vá lá também e comenta qual foi o aprendizado de hoje. Beleza? Até amanhã, pessoal. Amanhã a gente volta aqui com mais um conteúdo de aquecimento. Valeu!